tudo bom? Hoje eu tô aqui finalmente para falar da segunda temporada de The Witcher. A segunda temporada completa já está disponível na Netflix desde o dia 17 de novembro. Então vamos lá falar um pouco dessa temporada. Eu vou deixar aqui no card uma playlist que eu tenho com todos os vídeos falando de The Witcher, da primeira temporada, do universo. E eu aviso que esse vídeo aqui, ele é sem spoilers, tá? Aguardem que vão vir mais vídeos por aí, até porque The Witcher é uma série bem complexa, com muito material, então não dá para resumir tudo num vídeo só. Então aqui eu vou falar sem spoilers e logo mais virão mais vídeos sobre isso. Então não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal, porque eu sempre trago as novidades. E não é novidade nenhuma que The Witcher é uma série em que a Netflix coloca muita expectativa, e não era para menos, né? A série ela é baseada nos livros lá do Andrei, que inclusive aparenta estar bem satisfeito com a adaptação, porque realmente não é uma adaptação fácil de fazer, é muito conteúdo. Já que estamos falando em muito, eu tenho o primeiro ponto para falar sobre essa série, é que eu acredito que a Netflix desperdiça ao liberar a temporada inteira num dia só. Fica chato? Não, de maneira alguma, mas eu acredito que se eles fizessem semanalmente, eu já comentei isso aqui algumas vezes, que se eles distribuíssem os episódios semanalmente, acredito que seria mais rentável para eles e seria melhor e mais fácil para a gente poder especular, interpretar melhor, porque assim, agora nessa segunda temporada, a gente vem com um monte de novos personagens. Geografia nem tanto, mas muita coisa nova, muita política, que já é uma coisa que é pesada nessa série. E daí não dá tanto tempo da gente aproveitar tudo isso, da gente especular. Porque você maratona tudo. Mais uma vez são 8 episódios, que no geral eu achei que eles ficaram bem distribuídos. Realmente é aquela série que dá pra você maratonar, não tem um episódio mais chato ou menos chato ou filler. Porque eles realmente têm muito material, porque são vários livros, e aqui nessa segunda temporada já havia sido divulgado que eles iriam utilizar alguns livros já citados anteriormente, por exemplo, os dois primeiros livros de The Witcher são meio que contos, eles não são tanto uma novela. E eles vieram adaptando Sangue dos Elfos, eu acho que a maior parte do material para essa temporada vem de Sangue dos Elfos, e também da Espada do Destino. Claro, sem deixar de lado que os games também estão muito presentes nessa série. E onde é que a gente começa então? Primeiro que a segunda temporada, ela meio que começa exatamente após a primeira. Lembrando que a gente teve a Batalha de Sodden, lá em que a Yennefer foi dada como morta. Toda essa questão de suposição já tem aqui no canal, tá? A partir dos trailers, então não é spoiler nenhum que a Yennefer tá viva, tá? Ela apareceu nos trailers. E daí a gente vê que o Geralt realmente está à procura dela, isso é mostrado na série, e que ele e a Ciri chegam em Kaer Morhen. Pontos a se destacarem aqui. É possível observar os resquícios da guerra, tanto para Nilfgaard, que agora vai ser muito importante nessa segunda temporada, quanto para os outros reinos. Continuamos vendo o papel muito forte que os magos e as feiticeiras têm. A politicagem, Stregobor continua insuportável. Sério, por mais que, querendo ou não, Nilfgaard continue sendo o antagonista em muitas situações, Stregobor para mim é o vilão. Sabe em Harry Potter, onde todo mundo gosta do tio Vold, mas odeia a Umbridge? Eu diria que com certeza a Umbridge, ela é o Stregobor. Porque que pessoa insuportável é aquele cara. E ele não é insuportável só na série não, no livro também. Mas, muito além de toda essa questão da politicagem, da aretusa, da irmandade e tudo isso, a série, ela meio que segue o padrão da primeira temporada. Então, você vai ter alívio cômico, da mesma medida que você tinha antes, porém aqui esperem ver um pouco menos do Jaskier. E é super entendível porque realmente no material, no livro, ele aparece bem menos. O Jaskier, ele tem o seu papel, tá? E aqui ele é cumprido, mas ele vai aparecer bem menos. E eu gostei muito das piadas que apareceram nessa temporada, porque eles fazem piada até com as falhas da própria primeira temporada. Isso foi bem legal. Mas, querendo ou não, os episódios vão focar na Ciri e no Geralt. Lembrando que eles estão construindo ali um laço, porque
Garrett e a Ciri se encontram ali mais ou menos no mesmo momento da Batalha de Salden, um pouco após, e o Garrett vai levá-la para Kaer Morhen, onde lá ele pretende protegê-la e também treiná-la de certa forma. Então eles estão construindo essa conexão, esse vínculo, que termina sendo um vínculo de pai e filha, assim, não tem como, até porque a Ciri, ela teve o avô presente, mas a figura do seu pai não está presente há muito tempo, porque os pais dela morreram há muitos anos. Esse vínculo sendo criado é muito importante, e é muito importante a gente ver o Garrett na segunda temporada. O Garrett, ele é um personagem maravilhoso pra mim, porque ele tem aquele jeito, entre aspas, bronco dele, e eu gosto muito que o Henry traz isso. Ele é um Garrett maravilhoso, mas quando você vê nos livros, o Garrett, ele é uma fofura. Mas ele tem, querendo ou não, aquela carapaça, entre aspas, até pela sua profissão, pelo seu histórico de vida. Então aqui, vê-lo como pai é realmente muito interessante. Uma coisa que eu não gostei muito, pelo menos de início, foi a relação entre a Ciri e os outros bruxos, principalmente o Lambert. Porque nos livros isso veio de uma maneira um pouco diferente. Aqui é sem spoilers, mas nos livros a relação é mais fácil, a relação de família deles nasce bem mais fácil. Eu entendi o porquê que eles trouxeram isso na série, mas me incomoda um pouco, principalmente nas cenas de treinamento da Ciri, porque o treinamento para você ser um bruxo é muito pesado. E querendo ou não, a Ciri, ela é uma garotinha, apesar de que nos livros ela é mais nova. Então, assim como, por exemplo, Game of Thrones fez, que deram uma envelhecida em todo mundo, aqui eles deram uma envelhecida na Ciri, porque ela era muito criança nos livros. Então aqui ela é mais velha, acho que fica um pouco menos doloroso ver uma adolescente apanhar. Mas o treinamento dela é um ponto positivo. Pelo menos pra mim, que li os livros, ver as cenas da Ciri treinando, parece que eu tô relendo tudo. Pontos que realmente são importantes, que são muito focados nos livros, foram muito bem adaptados aqui. Então essa parte realmente é muito boa. A parte de coreografia dessa série continua muito boa. Eu tenho apenas alguns pontos, algumas coisas assim bem pontuais de alguns CGIs que me incomodaram em relação a alguns monstros e algumas locações. Me surpreendeu um pouco porque, considerando a gama dessa série, eu esperava um pouco mais de, eu não vou dizer investimento, mas um pouco mais de atenção em alguns pontos. Não é como, por exemplo, a Roda do Tempo, que eu frisei várias vezes, que o CGI me incomodava. Aqui são alguns pontos específicos, mas em geral a qualidade da série tá muito boa. O roteiro, que era uma coisa que me preocupava, porque você tem vários personagens novos, várias linhas, várias situações. Inclusive, tem alguns personagens que não vou me adentrar muito neles aqui, justamente porque pode ser um spoiler para a terceira temporada. Algumas relações interpessoais que não foram explicitadas ainda nessa segunda temporada. Então, eu gostei de como eles fizeram a introdução de vários personagens, principalmente da Philippa. Eu achei que a Philippa, ela foi uma personagem que realmente ela vai ter ainda maior importância no porvir. Mas agora é bom enfatizar quem que ela é, que ela tá aqui, que ela tá presente, que ela realmente tem muito poder e que ela pode dar trabalho. Uma outra coisa que era esperado era uma presença maior dos elfos. E de fato, temos essa presença bem enfática dos elfos. Não apenas como magia, mas eu gosto de como a série mostra o tanto que os elfos sofreram na mão dos humanos. Não é que nenhum elfo nunca teve culpa na vida ou que eles nunca fizeram nada de errado. Não. Mas assim, quem pintou e bordou com os elfos, não só elfos, mas ananicos, como é muito citado isso, foram os humanos. Então a gente realmente consegue ver o outro lado da moeda, porque até então é mostrada a guerra entre Sintra e Nilfgaard e o ódio da Calante pelos elfos e também pelos Nilfgaardianos. Mas aqui a gente consegue ver a coisa por outra ótica. A ótica dos elfos, a ótica de Nilfgaard. Claro que assim, a galera de Nilfgaard não é vamos libertar o mundo, todo mundo salvador apenas. Claro que não. A gente consegue ver no final da temporada que existe muito mais ali por baixo. Mas é bom
poder ver as coisas dos dois lados. Eu acredito que isso realmente é importante. Mas um ponto que era crucial nessa temporada, que tanto me agradou quanto me desagradou, foi a Yennefer. Primeiro ponto, ela tem uma importância muito grande na trajetória da Ciri. E eu acredito que essa temporada, devido a algumas mudanças que houveram com relação à história dos livros, fizeram com que mudasse muito e diminuísse a importância, digamos assim, da Yennefer na vida da Ciri, no amadurecimento da Ciri. Apesar de que, provavelmente ainda as veremos aí numa terceira temporada, mas a Yennefer aqui, ela tá completamente mudada. O que é de se entender. E isso me agradou. Porque, querendo ou não, uma característica muito imponente dela era a sua arrogância na primeira temporada. Mas é de se entender que após uma situação como a Batalha de Soden, ela tivesse mudado, tivesse ficado traumatizada, enfim. E eu gostei como a Anya trouxe isso. A Yennefer, ela é a Yennefer, mas ela é uma Yennefer diferente. Eu não diria tanto amargurada, mas ela é mais sábia, talvez, e bastante machucada, sim, por várias situações que vão ocorrendo, até mesmo durante essa temporada. Falando de feiticeira, tem um ponto meio aleatório, mas que me incomodou, foi o cabelo da Triss Merigold. O cabelo da Triss, na primeira temporada, pra mim, estava maravilhoso. E assim, falando de personagem do livro, era perfeito do jeito que tava. Pode parecer uma besteira, mas nesse caso, eu achei que deu uma mudada até no personagem. Ao contrário do Geralt. Se você pegar a primeira peruca que ele usou lá nos primeiros episódios que foram gravados pra essa de agora, você consegue visualizar facilmente uma diferença, que a qualidade melhorou muito. Não sei o que houve com a atriz, mas a peruca dela me incomodou bastante. No geral, eu gostei dessa temporada. Eu realmente não sei dizer se eu gostei mais do que a primeira, porque eu acho que a primeira ela é mais impactante. Não apenas por trazer um mundo novo, ou criaturas novas, ou tá te apresentando tudo aquilo ali do zero. Mas eu acho que a questão da linha do tempo da primeira tornou tudo muito mais intrigante. E aqui já havia sido divulgado que não ia ser dessa forma. Então, eu acredito que isso talvez tenha tirado um pouco da magia da coisa. Mas é uma temporada muito boa. Eu preciso reforçar que, apesar de algumas coisas... Eu vou comentar mais isso no vídeo com spoilers. Mas, apesar de algumas coisas terem sido mudadas da obra original, no caso dos livros, eu gostei muito dessa adaptação. Porque eu acho que eles captaram bem a essência e só dá mais gosto para uma terceira temporada. Honestamente, a espera foi muito grande para tudo ir embora assim, num piscar de olhos. Por isso, Netflix, se você tá me ouvindo, por favor, coloca semanal. Eu acho que a gente consegue aproveitar muito mais, porque agora eu vou esperar mais quantos anos por uma terceira temporada. Apesar de que teremos uma outra série, uma série derivada, já saiu até trailer, já eu apareço aqui falando sobre isso. Um spin-off, né? Também relacionado a The Witcher, o universo do Witcher vai crescer muito ainda, pelo menos por aqui na Netflix, isso sem falar dos games, tá? Mas, por hoje eu fico por aqui, quero que você comente o que você achou dessa temporada. Um beijo e até a próxima.